Bora começar a investir, minha gente! Neste vídeo eu vou falar para você como começar a investir e principalmente como perder o medo de investir. E para poder começar a investir, o primeiro ponto que você deve pensar é o seguinte: você deve ter uma mentalidade de quem poupa dinheiro. Sem essa mentalidade, esqueça qualquer conhecimento em relação à renda fixa e renda variável. Se você não souber poupar dinheiro, de nada vale o seu conhecimento. E falo isso porque foi assim que eu comecei e eu vou te contar um pouquinho da minha história que você pode, de repente, se identificar em alguma coisa nela. Eu aprendi a poupar dinheiro com a minha mãe. A minha mãe foi uma mulher que ela não teve muito estudo. Ela estudou o fundamental completo, no caso até o 4º ano, que hoje seria 5ª série, algo assim. Então, minha mãe não teve muito estudo. Porém, para você poder administrar o seu dinheiro, para você poder gerenciar a sua casa, no máximo, o que você tem que saber fazer é conta. E ter noção do que você recebe com o que você gasta. A minha mãe sempre gerenciou tudo em relação à parte de finanças em nossa casa, mesmo sem muitos conhecimentos em relação a essa parte. E posso afirmar para vocês, nunca faltou nada em minha casa. Nós não tivemos uma infância de luxo. Quando eu falo nós, eu e minha irmã não tivemos uma infância de luxo. Tudo era bem contadinho, a gente queria algumas coisas, mas realmente não tínhamos muitas condições em relação à parte financeira. Mas nunca faltou nada em nossa casa. A minha mãe pegava tudo o que meu pai recebia, ele fazia isso, ele dava na mão dela o que ele recebia, porque ele sabia que ele não conseguia administrar o que ele ganhava. Então falou assim, Mercedes, isso aqui você vai dar um jeito de pagar nossas contas e da gente poder passar o mês. E ela fazia isso muito bem. E uma coisa que a minha mãe sempre falava era sobre pensar um pouquinho mais à frente, sobre você guardar um dinheirinho pensando que lá na frente você pode precisar dele para poder fazer alguma coisa. Que coisa? Várias coisas. E nesse ponto a gente fala da chamada reserva de emergência. Neste ponto a minha mãe foi muito sábia, porque ela pensava justamente nisso. Vai que de repente ocorre alguma coisa que não é boa com a gente. A gente acaba pensando realmente nessa parte que é pior. Uma doença, de repente, sei lá, um acidente, algum problema na casa, vamos supor que de repente estourou o encanamento, pegou fogo, sei lá. São N problemas que podem acontecer, que você pode precisar de um dinheiro de maneira urgente, mas de repente, porque você não se programou para isso, você está sem dinheiro. Aí você acaba de repente recorrendo a bancos, empréstimos, cheque especial, e aí complica tudo. Então a minha mãe sempre teve essa mentalidade de guardar um dinheiro mesmo recebendo muito pouco. E com o que o meu pai recebia naquela época, a minha mãe, ela pagava o INSS, a minha mãe, ela foi uma dona de casa, ela pagou o INSS, se aposentou pelo INSS através da contribuição, e com esse dinheiro que ela recebia depois que ela começou realmente a ter esse contato com o INSS, ela começou a guardar mais dinheiro. Meu pai trocou de emprego, começou a receber um salário bem melhor do que ele tinha anteriormente, então ficou muito mais fácil. Nós tínhamos um lote e meu pai começou de fato a guardar mais dinheiro com a minha mãe, construindo essa casa, e foi assim realmente que aconteceu. Então, em casa eu sempre vi a minha mãe como uma pessoa que cuidava de tudo e que sabia muito bem administrar o pouco que ela tinha em mãos. O pouco. E a minha mãe utilizou sempre o quê? Poupança. Poupança é uma coisa simples, é uma coisa fácil, você não precisa ter conhecimento basicamente nenhum para poder ter uma conta poupança. O que você tem que saber é o seguinte, você vai até o banco, leva os documentos, põe lá um dinheirinho, não tem taxas, nem nada. Ô Cássia, mas poupança não é investimento e tal? Gente, todo mundo sabe que poupança não é investimento. Eu não preciso ser clara com isso aqui. Porém, pense o seguinte, antes de você poupar alguma coisa e guardar na poupança e ter um rendimento pequenininho,
do que não ter nada e viver de cheque especial, de empréstimo o tempo todo. A maior parte dos brasileiros, infelizmente, vive assim, sem poupar nada, sem ter nem mesmo uma graninha na poupança. Passa o mês e sobra mês no que ela recebe. Então, por mais que você de repente pense, a poupança não, isso é uma porcaria, antes com do que sem nada. Então, a minha mãe guardou sempre dinheiro na poupança. E eu, através dela, o que eu fiz? Eu não me lembro o ano certo, mas eu acho que foi em 2011. Eu saí do meu emprego que eu estava e eu consegui um acordo com o meu chefe de eu conseguir resgatar o meu FGTS e com esse fundo de garantia eu peguei e abri para mim uma conta poupança com todo o dinheiro que eu tinha. Não era muito dinheiro, mas na época para mim era um bom dinheiro. Sei lá, uns 5, 6 mil reais. Poxa, né? Para mim era um bom dinheiro em 2011. Já tem mais de 10 anos isso. Nós estamos em 2021? Então 10 anos, um pouquinho mais. Porque isso foi no comecinho de 2011. Beleza, abri essa conta poupança, eu vim morar em Belo Horizonte e aqui eu era bolsista. Eu estudava no Cefet e fazia mestrado. E na bolsa eu recebia na época R$ 1.200 e ainda assim eu conseguia poupar um pouquinho desse dinheiro todos os meses na minha poupança. Todos os meses, sem exceção. Por quê? Eu não tinha muitos gastos, eu morava em República e eu conseguia fazer isso. Então eu pegava o meu dinheirinho, assim que eu recebia da minha bolsa, eu já reservava ele na minha poupança e ficava lá. Em 2013 eu voltei a trabalhar em faculdade e em 2015 eu tinha 2 empregos. Foi aí que a minha poupança, de fato, ela ficou gorda. Por quê? Como eu tinha 2 empregos e eu não precisava de tudo que eu recebia nos 2 empregos, porque eu estou solteira, eu moro atualmente sozinha e não tenho muitos gastos. Então não tem porquê, vamos supor, eu não me lembro agora quanto é que eu recebia ao todo, mas vamos supor que fosse 5 mil reais dos 2 empregos. 2.500 de um, 2.500 do outro. O integral que eu recebia de um dos empregos, ele ia totalmente para a poupança. Eu nem chegava a tocar no dinheiro. Eu já pegava, fazia uma transferência e puf, na poupança. Foi o ano que eu mais juntei dinheiro. E assim, a minha poupança engordou bastante porque eu pegava um integral total e puf, jogava lá. Pensando justamente em quê? Não sei, vai que de repente eu fico desempregada, vai que eu tenho algum problema. Infelizmente, nós pensamos de fato em coisinhas que não são muito boas. De novo, batendo na tecla reserva de emergência. E também pensava no meu futuro, sobre aposentar. Aí, nessa época, eu comecei de fato a ter um leve conhecimento sobre investimentos, mas tudo muito vago. Naquela época, foi sobre o Tesouro Direto. Alguns videozinhos no YouTube e tal, eu falei, gente, então quer dizer que tem como eu ganhar um pouco mais do que o que eu recebo na poupança. Eu não sabia disso. E eu comecei a pesquisar, a estudar e tal, mas assim, muito devagar, com muita preguiça. Eu olhava, daqui a pouquinho, passava meses, olhava de novo, mas assim, falei, será que isso dá certo mesmo? Será que isso não é perigoso? Será que eu não corro risco de perder dinheiro com isso? E se eu precisar, como é que faz? Fica travado o dinheiro, não fica? Eu ficava doida. Aí, quando chegou, isso foi em 2015 até 2018. Então, 3 anos, né? Muito tempo pensando sem fazer nada. E se você não deixou aquele joinha nesse vídeo, deixa o joinha que é muito importante e me conte aqui embaixo. Qual que é a sua maior dificuldade para poder começar de fato a investir? Qual que é o seu maior medo? Me conte aqui nos comentários. E com isso, chegou 2018, o que eu fiz? Eu falei, opa, agora tá chegando o final do ano, vou começar de fato a colocar isso em prática. Eu preciso ter mais rendimento do que eu tenho atualmente. Então eu peguei e abri uma conta no Banco Inter. Eu já sabia que o Banco Inter era um banco digital, e também tinha como você investir através dele. Abri a conta e deixei lá. Falei, gente, até hoje eu não investi, meu Deus do céu. Aí quando virou 2019, eu falei assim, já agora não passa, vai ser com medo, mas vai.
Eu já tinha tido conhecimento realmente sobre o que eu queria fazer, mas aquele receio porque eu não conhecia ninguém próximo a mim, pessoalmente, que fazia isso. E para mim isso tinha que ser uma referência, sabe? Eu ter alguém, de repente, alguém da família. Ninguém tinha conhecimento sobre isso. Aí eu peguei, pesquisei, fui lá, assisti a um vídeo como é que fazia para poder investir, transferi o dinheiro para a corretora e fui lá e pá, fiz. Nossa, nesse dia tava tensa. Cheguei, liguei para minha mãe, contei para minha irmã e tal. Olha, eu comecei a investir no tesouro, e assim, loucura. Eu fiquei assim imensamente feliz por eu ter tomado o primeiro passo, por eu ter perdido o meu medo. E de fato eu falo para vocês, não foi fácil dar esse primeiro passo, justamente por esse ponto. Faltou uma referência próxima a mim. Mas eu falei, gente, já que eu não tenho ninguém próximo a mim, eu vou me agarrar ao que eu vejo aqui. Então eu vi N vídeos de várias pessoas, tentei achar aquele vídeo mais didático que mostrava o passo a passo de como transferir o dinheiro, de como fazer o investimento através do site do Tesouro Direto, tudo certinho, fiz e foi beleza. Foi beleza. Nossa, assim, foi uma sensação única. Aí depois que você começa, você fica mais empolgado. E como eu já tinha esse dinheirinho salvo na poupança, eu falei assim, aos poucos eu vou começar a transferir esse valor para os investimentos. Então, fiz meu investimento em renda fixa, no caso do Tesouro Direto, e depois de 3 meses eu comecei a investir em renda variável. Então, nesse período, eu fui estudando renda variável, fui conhecendo as empresas, fui sabendo como é que tudo funcionava e tal. Chegou o dia de investir pela primeira vez em ações. E pensa em alguém que estava assim, uma pilha, ansiedade a 1000 por hora. E nesse dia, inclusive, eu acordei, eu estava toda empolada. Gente, fazia muitos anos que eu não tinha uma reação assim, desse tipo. Eu fiquei toda empolada, eu fiquei cheia de bolinha aqui, fiquei coçando, sabe? Foi um negócio muito... Eu tô até assim, ofegante nesse momento. E aí, eu peguei e deixei quieto, deixei aliviar um pouquinho, depois que eu fui perceber que isso era uma reação da minha ansiedade por fazer isso. Isso foi numa quarta-feira. Na quinta, eu tinha que trabalhar, amanheci já certinha, com o rosto um pouco mais alinhado. Eu passei bastante hidratante, passei uma maquiagem para poder disfarçar um pouquinho as bolinhas. Quando foi na sexta-feira, eu falei assim, hoje vai. Peguei meu celular, fui lá, fiz o investimento certinho, falei, nossa, que alívio. Aí tudo que tinha aqui de bolinha sumiu. E comecei a entender de fato como que funciona. E após todo este meu relato, o que eu quero que você saiba sobre isso? Você tem que começar mesmo com medo. Comece com pouco. Ô Cássia, eu tenho 50 reais. Comece com 50 reais. Eu tenho 100 reais. Comece com 100 reais, mas comece. Se apegue aos meus vídeos, aos vídeos de outras pessoas que estão aqui na internet. Tem muito vídeo bom, tem muito vídeo que ajuda bastante a gente. Entenda que não é necessário você ter de fato uma pessoa do seu lado referência para isso. Quando você começar a investir, você vai ficar também ansioso igual a mim e você vai querer compartilhar com as pessoas, mas cuidado com isso. A maior parte das pessoas não está preparada para poder falar sobre dinheiro. E quando você começar a investir e quando você começar a comentar com pessoas que não estão preparadas para este assunto, você vai receber julgamentos dessa pessoa. Ela vai te falar assim, tá podendo, hein? Tá cheio da grana. Vem cá, me dá um pix aqui, dá um pouquinho pra mim. A pessoa vai achar assim que você tá, nadando na grana. E não é bem assim. Todo mundo começa de pouquinho em pouquinho e vai aos poucos, de verdade, engordando o seu patrimônio. Eu comecei na poupança. Foi o jeito mais correto? Pra mim foi. Eu consegui acumular um patrimônio razoavelmente bom apenas com a poupança. Depois eu conheci os investimentos, fiz certinho na renda fixa, depois da renda variável e continuo até hoje. E a quem eu posso aconselhar fazer isso, eu aconselho. Comece o quanto antes. Quanto mais cedo você começar, mais fácil vai ser você ver o seu patrimônio crescer de pouquinho em pouquinho. Não espere ficar rico num curto prazo.
Eu não sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa que está ainda engatinhando. Eu sou uma pessoa que está ainda engatinhando. Eu quero chegar a um patamar bom, porém eu sei que eu não posso cessar. Para você poder de fato começar a investir com qualidade, o ideal é fazer como eu fiz em 2015, ter 2 empregos. Você pega o que você ganha em um emprego ou parte do que você ganha e põe tudo para poder render. Quanto mais você conseguir aportar em seus investimentos, melhor vai ser para você poder de fato engordar e adquirir de fato um patrimônio. E esse patrimônio pode ser qualquer coisa, pode ser para sua reserva de emergência, pode ser para você poder viajar, pode ser para você poder aposentar, você vai escolher qual é o seu objetivo. Mas o fato mais importante para você é você ter a mentalidade de quem vai poupar dinheiro, seja a quantia que for, e você adquirir conhecimento e perder o medo de começar a investir. Vai com medo, mas vai. É esse vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Comente para mim aqui embaixo qual que é o seu maior medo. Eu quero saber aqui o que te trava para poder investir. Me conte aqui nos comentários. Um beijão, fique com Deus, até o próximo vídeo.